Olá, pessoal, boa noite, que a Shalom do Eterno esteja com todos vocês, que o Eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó venha estar abençoando a todos. Aqui é vosso amigo, professor Kleber Guedes, e hoje nós estamos aqui para estudarmos um assunto muito importante, né? Muito importante mesmo, que se trata a respeito do da importância do conhecimento do idioma hebraico e da cultura judaica para que você possa fazer uma boa hermenêutica. O que é hermenêutica, né? Em síntese, hermenêutica é a arte de interpretar o texto bíblico. Então, existem algumas ferramentas que você pode usar para compreender de forma correta o texto bíblico. E uma dessas ferramentas que a hermenêutica nos leva a compreender e aplicar é o conhecimento do idioma hebraico, como também o conhecimento da cultura judaica. Uma vez que você absorve esse conhecimento, pelo menos básico, isso vai, isso vai te fazer você ter muita vantagem, ou vai te capacitar de forma melhor para que você compreenda, então, o texto sagrado. Eu quero ler com você, para iniciar, então, o nosso estudo, esse texto aqui do Rabi Akiva. Ele dizia assim: amado, é o homem, pois foi criado à imagem de Deus, e como prova desse amor lhe foi dado saber que ele foi criado à imagem de Deus, conforme foi dito, porque Deus fez o homem à sua imagem. Amados são os filhos de Israel, pois foram chamados filhos do Onipresente, e como prova desse amor, foi-lhe dado saber que eles são chamados filhos de Deus, conforme foi dito, filhos do Eterno vosso Deus. Amados são os filhos de Israel, pois lhe foi entregue um instrumento precioso, a Torá. E como prova desse amor lhe foi dado saber que a eles foi entregue o instrumento precioso, com a qual o mundo foi criado, conforme foi dito, pois dei-vos uma boa doutrina, não abandoneis a minha Torá. Né? Palavras aí do Rabi Akiva. Pois
Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Deu um problema aqui, não sei se vocês estavam nos ouvindo. Eu acho que vocês não estavam nos ouvindo. Eu quero pedir que o Leonardo se apresente novamente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Andrade e sou professor, né, na área de línguas semitas, né? Sou formado em História, Teologia e também Filosofia, são os ramos acadêmicos na qual eu estudei. Também tenho especialização em todas essas áreas, tenho mestrado em Educação, trabalho com línguas, né, semitas, e também alguma parte das línguas do tronco camita, né, que seria o cópita, o grego e chegando até o latim. Né? Das línguas semitas, a gente trabalha com todas, né? Seria o aramaico, o hebraico, o aramaico surior e surston, né? Nas suas escritas, principalmente a jacobita, seria o aramaico certo, o aramaico ocidental, oriental, estranguelo, todos esses a gente resolve, né, trabalhar. E também etiologia, que é a ciência da cultura, costumes e tradições, principalmente a cultura judaica, né? Então, a gente trata bem desse assunto, a gente gosta. Eu trabalho também na arte de decifrações, faço decifração cuneiforme, acádio e também na escrita de hieroglifos, né, que eu gosto bastante, cujo eu estou fazendo até um trabalho paralelo do Tratado de Enuma Elish, que é na escrita em cuneiforme, né, é um acádio, e também no hieroglifos, né, que seria a escrita egípcia antiga, né? A gente fez um trabalho nisso aí. Recentemente eu escrevi um livro que é sobre a TNM, né? Algumas traduções, e coloquei alguma coisa também interessante lá no cópita, né? Que seria posterior ao Egito Antigo, vem o hieróglifos, primeiro hieróglifos, depois demótico e hierático, né? A gente quase não fala, mas chegando até a língua cópita, né? Que seria uma corruptela do grego, né, com as 24 letras, né, consoantes do grego, juntamente também com 5 letras do demótico. Tá bom? Esse é Leonardo Andrade. Seu microfone está desligado. É um prazer poder recebê-lo aqui nessa noite no nosso canal, no canal do professor Kleber Guedes, para que possamos, então, aprender um pouco mais a respeito da cultura judaica, da hermenêutica. Só para a gente iniciar aqui, eu gostaria que você fizesse um comentário aí para o pessoal sobre a importância, né, do conhecimento do idioma hebraico e da cultura judaica para a compreensão do texto bíblico. Então, a compreensão do texto bíblico, dificilmente você vai entender a Bíblia, né, no seu contexto original sem conhecer o original. É impossível, né? Parece até uma redundância, mas é uma palavra que complementa a outra. Dificilmente você vai conhecer o contexto original sem conhecer os idiomas originais da Bíblia Sagrada. No caso, que nós vamos falar hoje seria o hebraico, né? Dificilmente você vai conseguir interpretar ou discernir qualquer fato da Bíblia Sagrada sem conhecer de fato o hebraico e a cultura judaica. Né? O hebraico que nós conhecemos, né, ele tem pouco mais de poucos vocábulos, né? Seria 30 mil vocábulos nessa questão de palavras no Antigo Testamento, sendo que 7.704 seria vocábulos, né, diferentes. E quem organizou isso melhor foi um tal de Genésio, né? Genésio, ele organizou essa questão melhor para que nós pudéssemos entender. Então, o hebraico, a gente não entrou na historicidade, depois a gente vai falar,
mas o hebraico é primordial. Além do hebraico, nós temos a cultura. Sem cultura é impossível. Você pode conhecer a palavra, mas se você não conhecer a historicidade, aquilo que como é que eu vou dizer, o pensamento do autor, você não vai conseguir discernir. Um exemplo disso está em Bereshit, Gênesis, no capítulo 4, quando a narrativa diz assim, o sangue do teu irmão fala, né? O sangue do teu irmão fala. A palavra sangue, no hebraico, é dam, né? É dam. Dam é sangue. Só que lá não está sangue, né? A palavra sangue no singular é dam. Só que lá não está só sangue, lá está demê, né? Ali é uma vogal longa por posição, seria o tisserê com iode, né? Tem muita gente que lê demei, mas está errado, é só demê, né? Seria um E com acento circunflexo. E esse demê, esse sufixo aí, serê com iode, ele indica plural no construto masculino. Então, não seria sangue, seria sangues. Então, quando transcorre a narrativa, os sangues do teu irmão clama. Ficaria meio desconexo, né, professor Kleber? Se a gente lê na primeira ótica, sem entender. Mas na ótica judaica, quando você entende que para um judeu, quando você mata uma pessoa, você não está só matando uma pessoa, mas você está matando toda a geração que poderia vir daquela pessoa. Aí você começa a entender que quando está falando sangues no plural, ele está dizendo o quê? Que toda a geração daquela pessoa está clamando. Aí você começa a entender a Bíblia Sagrada. Se você não entender dessa forma, de acordo com os seus originais, você acaba se perdendo. No Novo, eu não sei se eu já posso falar aqui, né? No Novo Testamento, nós temos um texto paralelo a isso que eu estou falando, que é o texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 9, que diz que as almas debaixo do altar, que foram mortas, né? E ali elas clamavam. É interessante que é uma briga, né? Uma briga entre mortalistas e imortalistas sobre essa questão. O texto é literal, o texto é simbólico. E se eu disser para você, professor Kleber, que não importa se ele está no literal ou se ele está no simbólico? O que importa é o Sitz e Leben. O que é o Sitz e Leben? É o contexto do contexto. Então, vamos analisar pelo contexto literal. Uma alma de uma pessoa que morreu. Beleza. Uma alma de uma pessoa que morreu. E o contexto simbólico? Qual seria a narrativa? Se você não conhecer a cultura judaica, você não vai entender esse texto. Por quê? Porque quando a pessoa morria, nos tempos da Bíblia Sagrada, eles faziam um ritual chamado Keriá. Keriá é você rasgar as suas vestes. Naquele livro, O Guia Prático do Judaísmo, de Benjamin Blair, né, ele fala assim, que o símbolo ali era você rasgar a sua carne para liberar a sua alma. Então, você rasgava a carne para liberar a alma. Então, o sentido ali, sentido simbólico, é que o Keriá já foi efetuado. A carne já foi rasgada, no caso, o corpo, e eles pegam, a alma foi liberada. E interessante que no versículo 11, fala assim, a cada um foi dado vestes brancas. Se a carne foi rasgada e a carne é as vestes, então eles estavam, entre aspas, no céu. Então era necessário, sim, ter vestes ali no céu, e por isso foram dados. Ou seja, o texto ele complementa o lado simbólico daquilo que é o lado literal.
Então, não há essa necessidade gritante de você ter a possibilidade de só basear o texto pelo lado simbólico ou só basear o texto pelo lado literal. Não, você tem que entender o contexto. Se você entender por esse contexto que eu estou dizendo, tanto pelo lado cultural, que seria o lado simbólico, como o lado literal, eles acertam, eles entrelaçam. Então, eles entram no mesmo rumo de pessoas que, de fato, estavam mortas, né, que, de fato, clamavam. Né? Então, esse entendimento da cultura judaica é primordial para quem quer fazer uma interpretação sadia da Bíblia Sagrada. Muito bem, eu quero pedir a vocês que estão assistindo, que vão assistir, que vocês possam aí deixar o seu like, o seu comentário, como também compartilhar com outras pessoas este vídeo. Convide outras pessoas aí para estar assistindo, as pessoas que vão estar assistindo ao vivo conosco, que desejar fazer alguma pergunta concernente ao tema que estamos aqui abordando com o professor, estejam à vontade. Só deixar a sua pergunta aí nos comentários, que nós vamos estar passando a pergunta para o professor. Nós temos as perguntas oficiais que vamos fazer para ele, mas também podemos passar perguntas que pode ser feita aí nos comentários. Professor Leonardo, eu gostaria que você compartilhasse aí com o pessoal como e quando nasceu o idioma hebraico. Então, quando a gente fala de idioma hebraico, nós estamos falando de um idioma mais antigo, né? Ali naquela região que a gente chama de crescente fértil, né? Ou fértil crescente, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Ali, aquela região que compõe a Mesopotâmia, o norte do Egito, né? A região mais ao sul da Síria, né? O oeste ali, do que hoje é a Jordânia. Então, nós temos ali toda a composição da terra, que seria Canaã, que seria Israel. Né? Então, nós temos todas as línguas do tronco semita sendo formado ali. A princípio, né, nós temos por língua, nós temos as línguas chamadas pictogramas. O que seria o pictogramas? Seria a imagem em forma de letras. Como é que é? As imagens. Seu som está cortando. Está cortando? Oi. Melhorou agora? Melhorou. Então essa escrita chamada pictogrâmica é a primeira escrita que nós temos ideia, né, de que seja uma das primeiras. A gente chama de fenício, né? Os acadêmicos chamam de fenício, e geralmente nós chamamos de proto-sinaítico, né? Ou proto-cananeu. Seria uma das primeiras escritas, né? Tanto é que essa primeira escrita, a maioria das letras, elas têm uma imagem. Vamos supor, o Aleph. O Aleph, ele tem a imagem da cabeça de um touro, né? Da cabeça de um touro. Por quê? Porque o Aleph, ele é o símbolo da força. Daí que vem a palavra Aluf, né? Símbolo da força. Tanto é que a palavra El, não é El, né? El seria força, né? A força que conduz, né? Então, outra coisa, quando nós lemos Gênesis, Bereshit 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, né? A palavra Elohim, né? Por que a gente vê as pessoas debatendo, é plural ou não é plural? É plural, com certeza. O sufixo im, im sempre vai dar, iod com mem, sempre vai dar pluralidade. No máximo, ele vai dar o dual, que seria um conjunto de dois pares, né? Que também é uma forma de plural, de pluralizar. Só que as pessoas não entendem que não quando coloca Deus, professor Kleber,
assim, no princípio criou Deus. Então eu posso colocar deuses? Não. Por que eu não posso colocar Deus? Porque ele seria força. No máximo que você poderia colocar seria no princípio criou forças. Entendeu? Não colocar assim, Deus, porque Deus é uma tentativa de querer, né, discernir o que seria a palavra Elohim na sua estrutura, né? Porque dentro dessa palavra, ela vem do sumério, né, que é o deus An, que é o deus, também o deus da lua. Essa palavra El, ela depois há um rompimento, né? A própria língua rompe com isso, porque não vai ser mais ele, não vai ser mais Elohim, vai ser Adonai, e a terceira etapa disso vai ser o próprio nome do Eterno se apresentando como Yod-He, Waw-He, né? Que a gente chama de Yahweh, né? Eu chamo de Yahweh, né? Outras pessoas chamam de Yahuwah, né? As pessoas erradamente chamam de Jeová, né? Isso aí seria uma tradução errada, e depois a gente fala sobre isso. Então, o hebraico, ele emerge disso aí. A princípio, nós temos duas línguas, chamada Ketav Ivrit, né? E Ketav Ashuri, né? O Ketav Ivrit, ele foi assimilado pelos samaritanos. Os samaritanos, existe hoje, fizeram um cálculo, existe 800 pessoas, mais ou menos, que são samaritanos mesmo, né? Existe aqui no Brasil algumas pessoas que se dizem samaritanos, mas a realidade é um pouco complicada, desfavorável, né? Existem 800 pessoas que se dizem samaritanos e vivem hoje na cidade atual chamada Nablus, lá em Nablus. E como em 722, na tomada de Sargão II, o reino da Síria tomou, e efetuou ali várias formas de idolatria na região do norte. O que foi feito? Houve um rompimento da parte norte com a parte sul, né? Que seria Judá. E com esse rompimento, até no Novo Testamento, na Brit Hadashah, foi conhecido, né, que a mulher até cita que judeus e samaritanos não se comunicam. Dentro dessa perspectiva aí, ali que nasce essa questão do Ketav Merubá, né, que seria o Ketav Ashuri. Por não querer associar suas ideias com os samaritanos, os judeus assumiram uma forma de escrita chamada Ketav Ashuri. Ashuri é a palavra assírio, né? Seria o hebraico no formato assírio, que nós conhecemos como aramaico, ou Suriston, né? Suriston, aramaico, Suriston. Esse aramaico foi adotado apenas para romper, né? Esse Ketav Merubá, que é mesmo de Ashuri. Merubá significa quadrado, né? O hebraico quadrado. Tanto é que as influências disso aí ocorreu principalmente depois do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, o que houve, né? Depois do cativeiro babilônico, as pessoas já não falavam mais hebraico, falavam aramaico, né? E o aramaico que foi adotado por eles foi qual aramaico? O aramaico chamado aramaico Ketav Ashuri, né? Esse aramaico que eu estou fazendo uma citação. Deixa eu só fazer uma ligação aqui. Só uma ligação aqui. Então... Bem, pessoal, você está ligadinho aqui no canal do professor Kleber Guedes. Quero pedir vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, que você possa aí compartilhar essa live, deixar o seu like, sua pergunta aí para o professor, né? Nós fizemos a pergunta para ele agora há pouco, sobre quando nasceu o idioma hebraico, e ele está aí compartilhando conosco, né? Porque é importante você saber
como que nasceu esse idioma. E de já eu já faço a segunda pergunta para o senhor, o senhor vai continuar falando sobre isso, e o porquê. Nós sabemos que não existia apenas o hebraico quando a Torá, o Antigo Testamento, o Taná foi escrito. Existiam outros idiomas até que veio à existência antes mesmo do hebraico, né? Por que que Deus escolheu o idioma hebraico para que os autores viessem escrever o Taná, isso é o Antigo Testamento? Então, eu vou falar isso aqui, vou complementar só essa questão da origem do hebraico, né? Do hebraico que nós conhecemos hoje. Aí depois desse hebraico, após o cativeiro babilônico, né? Eu até separei aqui, após o cativeiro babilônico, Esdras, ele adotou o Ketav Ashuri, né? Tanto é que aqui, ó, Esdras 8:8, e leram no livro, na lei de Deus, claramente, e deram sentido de modo que a leitura fosse entendida. Por quê? Porque as pessoas já não entendiam mais a língua hebraica, né? E somente o aramaico, né? E hoje, né, nós conhecemos o hebraico em si, né, que é esse hebraico que nós conhecemos como hebraico quadrático, né? Também tem o hebraico cursivo, né, que poucas pessoas conhecem, né? Esse hebraico cursivo, ele é uma influência dos judeus poloneses e também alemães. Outra escrita também que há atualmente, né, você vai encontrar principalmente nos tratados de Rashi, que é o estilo de escrita de Rashi, que ele fez a própria escrita, né? Aí, hoje, esse hebraico nós temos, o hebraico chamado hebraico moderno, né? O hebraico ele passou por basicamente 5 fases, né? O hebraico primitivo, né? O hebraico primitivo, depois o hebraico bíblico, né? Também chamado de hebraico clássico, né? Esse hebraico clássico, na época de Jesus, o aramaico era a língua comum, mas o hebraico era usado nas sinagogas e também na adoração no templo, né? Jesus conhecia e também falava hebraico bíblico, né? Existe o hebraico mishnaico, né? Também conhecido como hebraico rabínico, né? Que foi aquele colocado no Talmud, na Midrash, no 2º século. E o hebraico moderno, né? Tem o hebraico ainda, hebraico medieval, né? E o hebraico moderno que nós temos hoje, ele foi adaptado por um homem chamado Eliezer ben Yehudá, né? Esse camarada, ele nasceu em 1858 e morreu em 1922. Ele liderou o renascimento do hebraico e também dessa língua falada, né? Ele ajudou a cooperar, ou seja, ele ajudou a ter esse hebraico que nós temos hoje, né? Então, o hebraico que nós temos hoje é de Eliezer ben Yehudá. Então, nós temos o hebraico hoje por causa dele, né? Por que o hebraico foi escolhido como língua oficial do Tanar, né, do Antigo Testamento? Só lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, professor Kleber. Porém, a cultura, né, a cultura linguística, né, a ótica linguística que você escreve, o padrão linguístico é o padrão hebraico, é a cultura judaica, sempre vai prevalecer na Bíblia toda. Não é a cultura helênica, não é grega, a cultura do Novo Testamento, é judaica ainda. Mas a influência tanto do Antigo Testamento é o hebraico. Por quê? Porque o hebraico ele contém coisas que eu acho que só tem no hebraico. Fatos interessantes que só tem realmente na língua hebraica. Por exemplo, você tem a primeira palavra Bereshit, né? Isso envolve um pouquinho de gematria, também envolve um pouquinho de estudo da língua original, né? Tem palavras que ela associa a outra, né? Eu vi um estudioso, eu li um livro de um estudioso chamado
D.A. Carson. Né? D.A. Carson é muito conhecido, porque ele é um erudito, é um dos maiores conhecedores do Novo Testamento. Porém, o livro que ele trata, ele vai denegrir esse método de interpretação. E eu fico com os rabinos, porque para se interpretar o Antigo Testamento, que é melhor do que os rabinos mais antigos, né? Que é melhor do que Rashi, né? Para mim, foi um dos melhores, Rambam, Esdras, né? E outros mais que tiveram um conhecimento fora do normal, né? E alcançaram um nível bem interessante de interpretação. Então, quando você pega todo o livro de Bereshit, principalmente essa palavra Bereshit, né? Nós temos o Beit e o Resh, né? O Resh, o Beit e o Resh formam a palavra Bar. E a palavra Bar, nós conhecemos a palavra Bar. O que é a palavra Bar? Bar é o quê? Filho. Bar é filho. Então, nós já temos filho no começo. E é interessante que no aramaico, o início ali é Breshit bro alor. Breshit bro alor. No princípio criou Deus, alor, Deus. Mas bro, ele é um substantivo, filho, mas ele também é o quê? É um verbo, criar. Ou seja, por isso que João vai dizer que ele estava no princípio, Jesus. Yeshua, nós acreditamos, né? Que Yeshua seja o Machia, né? Seria esse verbo que estava ali no início. Aí quando você tem Bar, filho, Beit, Resh. Aí depois vem o Shin. O Shin. O Shin com Yod forma a palavra Shai. A palavra Shai, professor Kleber, significa presente. Ó, aí você tem Beit, Resh e o Aleph. Quem que representa o Aleph? Nós acabamos de falar. O próprio Eterno. A maioria das palavras que começam o nome do Eterno, ou algum adjetivo, ou alguma coisa do nome do Eterno, vai começar com Aleph. Então, o Aleph, ele tem esse simbolismo do Eterno. Então, o filho do Aleph, o filho do Eterno, presente, e a última letra é o Tav. E o Tav, em pictogrâmica, no proto-sinaítico, ele era representado por uma cruz. Olha que interessante. Então, o filho de Deus, ou filho do Aleph, como um presente na cruz. Então, logo no início, nós temos isso. Se você contar Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamai, Ve'et, Haaretz, são 7 palavras. A palavra que está no meio é o Et. Et é formado por Aleph e Tav. Ou Tal, né? O melhor seria Tal, mas vamos de Tav. Aleph é a primeira letra do hebraico. E Tav é a última letra. E quem se manifesta assim? Quem se manifesta assim é o Eterno. É ou não é? Eu sou o primeiro e o último. Jesus também se manifesta lá em Apocalipse, sendo o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Na realidade, ele não está falando que é o Alfa e o Ômega, ele está falando que é o Aleph e o Tav. Se você pegar uma menorá de 7 hastes, que representa os 7 espíritos do Eterno, né? Rua, Elohim, os 7 espíritos de Rua, né? De Rua, Elohim, de Deus, você vai ver que a haste central é a que comanda, é a que lidera, é a que segura, é a que firma, é a que dá base para todos, né? E quem é essa base central? De 7 hastes, a central. Então, a central seria o Aleph e o Tav, ou seja, o próprio Yeshua. Porque no Lucas, capítulo 4, ele vai dizer, eu sou, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está falando dos 7 Espíritos de Deus, temor, paciência. Ele está dizendo isso de Yeshayahu, Isaías 11. Então, ele está
de uma certa forma, liderando. E só no hebraico nós conseguimos encontrar essas coisas que vão, de fato, fazer-nos interessar mais pela língua. Uma palavra, ela não significa só uma palavra, né? Uma palavra significa várias outras palavras, tem vários tipos de significado. Então, isso você só vê no hebraico, entendeu? Maravilha. Bem, pessoal, nós estamos hoje aqui com o professor Leonardo Andrade, né? E nós estamos hoje falando sobre a importância do conhecimento do idioma hebraico e da cultura judaica para uma boa compreensão do texto bíblico. Nós temos já uma pergunta aí do chat para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você e depois eu vou passar a pergunta do chat. Os colegas que estão aí podem convidar outras pessoas para estar conosco aqui assistindo ao vivo e trazer suas perguntas para o professor Leonardo. Professor Leonardo, eu quero perguntar para você qual a diferença entre a Torá judaica e a Torá samaritana? Então, vamos lá. Eu até separei alguma coisa aqui, né? A Torá judaica e a Torá samaritana, né? O que nós temos de diferente nessa questão, né? Eu já até falei um pouco sobre essa briga, né, entre judeus e samaritanos, né? Por causa dessa confusão, o que aconteceu? Houve a questão da Torá judaica e da Torá, aquilo que a gente chama do texto massorético, né? Do texto massorético. Então, o Pentateuco samaritano que nós temos, Pentateuco samaritano, ele é uma forma daqueles judeus, né, samaritanos, de tentar romper com o templo que ficava na região sul. É um certo rompimento. Como e você só tem os 5 primeiros livros da Bíblia: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, só isso, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, só tem isso. Por que só tem isso na Torá samaritana? Por que só tem os 5 primeiros livros? Porque os profetas, né? Os profetas, eles falavam da identificação dos judeus com o templo, e principalmente com Jerusalém, que ficava na parte sul. Entendeu? Então, como eles queriam romper com essa questão do sul, eles fizeram isso. E pior, há algumas provas que eles deterioraram alguns textos ali do Antigo Testamento, né? Então, o que a gente vai perceber é que foi feita uma análise entre o texto massorético e o Pentateuco samaritano. Foi feita uma análise. Quem fez essa análise, nada mais e nada menos, é um dos maiores conhecedores da língua hebraica do mundo, chamado Gesenius. E Gesenius avaliou e disse que o texto massorético está muito além, no sentido de veracidade e de ser melhor do que o texto samaritano, né? Quando você fala Torá judaica, né? Você está falando do texto massorético, né? Hoje, você pega esse texto samaritano, Pentateuco samaritano, você vai encontrar ele principalmente na biblioteca de John Rylands, né? Em Manchester, na Inglaterra, você vai encontrar esse texto. Você também vai encontrar parte desse texto na biblioteca de Nova York, né? E também existe uma cópia chamada a cópia mais sagrada do texto, que está na sinagoga em Nablus, né? Ali onde se concentra a maior parte. Nablus, para quem não sabe, seria o que antes foi Gerezim, né? Gerezim hoje é Nablus. Então, ali se concentra. Segundo eles, né? O sumo sacerdote dessa cópia,
quem recebeu, né, o sumo sacerdote, ele recebeu do próprio Arão essa cópia. Só que se você fizeram um teste, né, de paleografia, né, e o texto tem a datação mais ou menos do século XIII, né, depois de Cristo, né? Então não tem como, né? Então você vê que realmente é muito muito diferente. Aí eu separei aqui diferença entre o Pentateuco samaritano e o massorético, né? Aí a diferença é correções para concordância de passagens paralelas. No Pentateuco samaritano há muitas interpolações para Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Né? Há muita diferença. Também há adições, né? Adições, né? Eu escrevi aqui porque a gente acaba esquecendo. Adições só um entre aspas. O senhor poderia dar um exemplo, por exemplo, desses dois textos aí, de uma pequena diferença, só para que o público tenha Agora, Isso. é aqui que eu vou entrar. Adições, aqui, ó, Bereshit, Gênesis 7, verso 3. Ele fala assim, também das aves dos céus. Também das aves dos céus. O Pentateuco samaritano, ele fala bem assim, além dele colocar das aves dos céus, ele coloca assim, das aves do céu que são limpas. Entendeu? Então, ele acrescenta esse texto. Existe alguma mudança também no original, né, que vai comprometer a palavra. Aí eu botei aqui, ó, igual Gênesis 49, verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló, até que venha Siló. Mudando a letra D para Re, né, o Dalet para o Resh, o Pentateuco samaritano alterou a frase dentre seus pés para dentre os seus padrões, né? Mudou de dentre os seus pés para dentre os seus padrões, né? Mudanças visando resolver problemas históricos. Botei aqui também. No texto de Êxodo, Shemot 12:40, afirma: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. O Pentateuco samaritano adicionou a frase: e na terra de Canaã. Então, além, vamos supor, para tentar, porque hoje, eu não sei se você tem ciência disso, algumas pessoas, elas brigam, né? Porque o texto do Novo Testamento diz 400 anos, né? Aqui, Êxodo vai dizer 430, né? Isso aí é uma questão de cronologia, né? Cronologia nunca é exata, mas para tentar arrumar isso, aí você vê, essa arrumação é recente. Porque essa arrumação você precisa da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Entendeu? Você precisa do Novo Testamento para você tentar arrumar isso. Então, eles colocam assim, da terra de Canaã, querendo especificar para tentar ajustar essa divergência. Aí eu botei mais aqui, ó. Encontra-se 21 mudanças deliberadas que apoiam ideias sectárias do samaritano. Então, ideias deles, né, do samaritano. Igual a frase, Monte Ebal, né, Deuteronômio 27, verso 4, foi mudada para Monte Gerizim, né, ou Monte Gerizim. Então, essas são as mudanças. Então, a questão é a seguinte, foi colocado em xeque, através disso. Como essa mudança é recente, né, precisa da Brit Hadashah para ver essa dissonância, né, que eu apresentei aqui. Então, foi feito um teste de paleografia, né? Então, aí você vê que o texto, ele tem uma datação dos século XIII depois de Cristo. Ele é bem posterior, né? Então, aí, Genésio vem dizer que o texto massorético é avassalador na questão de superioridade em relação ao texto samaritano. Bem, professor, eu tenho mais umas 4, 3 perguntas para o senhor, mas eu quero fazer uma pergunta aqui do chat. Os colegas que estão aí no chat aí podem ficar à vontade, pode mandar pergunta aí. Nós estamos com um especialista aí
em idioma hebraico, na cultura semítica, entendeu? E vamos aí sugar todo o conhecimento que ele tem para nos ajudar aí compreender melhor o texto do Taná. O que é o Taná? O Taná, a palavra Taná significa Torá, Nevim e Ketuvim, né? O que é? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Taná, que é a Torá, vamos assim dizer, os Nevins, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os livros sapienciais, compreende? Como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e etc. Compreende? Pentateuco e Torá é a mesma coisa, que é Torá em hebraico significa instrução, Pentateuco significa 5, que é uma referência dos 5 primeiros livros da Bíblia, só para que talvez alguma pessoa que possa assistir depois, ou que esteja assistindo não entenda, venha a compreender. Irmão, então tem uma pergunta aqui do Códice Manuscritos. Ele pergunta para o senhor professor Leonardo, o que pode dizer dos comentários de Barry C. David e do comentário de Dan Clark sobre Bonnecar em Eclesiastes 12:1? Conheça o seu conceito do texto. E eles discordam do Senhor. Por que eles estão errados? Eclesiastes 12:1 é aquele texto que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O seu microfone está desligado. Eu particularmente não sei qual é a teoria de Barry David e nem de Dan Clark. Não sei mesmo qual é a teoria dele ou a visão deles em relação a esse texto. Mas se eles discordam de mim, porque o rapaz está falando que conhece o meu conceito. O meu conceito não é feito por Leonardo Andrade. O meu conceito é feito gramaticalmente, entendeu? Aí se agrada trinitariano ou não agrada unicista ariano, aí o problema não é meu. Eu tenho que fazer a gramática soar do jeito que ela é de verdade. Então, vamos lá para o texto, né? A gente tem userhor, et, boreja, né? O que é boreja? Esse sufixo aí indica o quê? Plural no estado construto. Então, plural no estado construto. Então, o que nós temos ali? Nós temos, sim, uma palavra no plural. Então, goste ou não goste, não querendo ofender, mas a realidade é essa. Gramática é igual matemática, não tem como fugir, entendeu? Gramática é igual 2 mais 2, não pode ser 5 nunca, entendeu? Então, ali é o quê? Borer, esse sufixo ali, esse sufixo pronominal vai indicar o quê? Vai indicar plural, dá indicação de pluralidade no estado construto. Então, quem conhece gramática de hebraico já sabe o que eu estou dizendo, entendeu? Ah, mas tá querendo dizer trindade? Meu irmão, aí não sou eu que tenho que definir isso. É você que vai definir isso, entendeu? É você que vai definir. Deus sempre se manifestou com um tom plural. Deus sempre se manifestou com um tom plural, né? A gente briga, é Had ou Yahid? Mas e Eloheinu? E Eloheinu, né? No, primeira pessoa do plural. Serei com Yod. Sufixo que indica plural masculino no estado construto. Plural, meu amigo. Então, tipo assim, as pessoas, Kleber, infelizmente, eu lido muito com isso, eu sei que você lida também, mas elas têm que deixar um pouquinho do que acreditam ou tentar achar uma forma do que elas acreditam
com o lado honesto das coisas. Não tentar desbaratear. Não, eu não acredito, não é assim. Não, meu irmão, é gramática, não tem como fugir. Elohim, não tem como fugir. Aí você tem Nasser. Nasser, ali está o quê? Ali é plural. Primeira pessoa do plural. Nossa imagem. Ah, aí eu ouvi um professor falando assim, não, mas ali está no estado cortativo. O que importa estar no estado cortativo? Aí dá para ver que o camarada não entende nada. Porque o estado cortativo, ele é uma das 3 classes da volição, que seria quase que o vocativo no grego, é o chamamento, né? É o imperativo, ele está mandando, é ordem. Né? Então, a primeira pessoa é cortativo, a segunda, coibitivo, a terceira, jussivo. É isso, meu amigo. Tem como fugir disso? Não tem. Isso é a classe da volição, chamamento, ordem. O máximo que a pessoa, para tentar sair dessa questão, ele vai dizer o quê? Não, aí a questão ali é um plural deliberativo. Eu gosto até dessa palavra, deliberativo, porque ele está deliberando, ele está dando, concedendo para as outras pessoas participarem do seu governo. Entendeu? Então, eu não estou fazendo apologia à Trindade ou qualquer coisa do tipo. Eu estou falando a gramática, porque foi o assunto em pauta, entendeu? E estou colocando aqui a realidade, entendeu? Infelizmente é essa. Mimenu é plural. E vários outros textos que também são plural. Infelizmente, a gente quer tirar isso querendo assim, como se fosse uma pessoa que está violentando a gramática, né? Vou tirar a força e pronto, acabou. Não, você tem que ir com jeitinho, né? Fazer as coisas corretamente. É isso aí, povo de Deus. Você está aí com o nosso amigo hoje, Leonardo Andrade, um especialista aí na cultura e nas línguas semíticas, nos ajudando aqui um pouco sobre o seguinte tema, a importância do conhecimento do idioma hebraico e da cultura judaica. Você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar aí essa live aí para outras pessoas e convidar pessoas aqui para fazer pergunta para o professor. O códice manuscrito, ele informa que ele cometeu um erro aí de digitação, mas ele vai digitar o que o Barre Davi escreveu, né? Enquanto isso, eu quero só falar para as pessoas o seguinte, porque às vezes o professor usa aí termos, e até eu uso também, mas as pessoas não conhecem, como Elohim. Elohim é traduzido na língua portuguesa, na sua Bíblia, por Deus ou deuses, dependendo do texto, entendeu? Às vezes referindo-se para o Criador como o Deus, no singular, e para outras divindades como deuses, ou para pessoas e etc. Elohim é o plural de Elohá, que vem da raiz El, entendeu? El era o principal deus cananeu, vamos assim dizer. Então, El era o pai dos deuses, e as pessoas naquela época, quando ia se referir ao pai dos deuses, eles usavam o nome El. Quando eles queriam se referir a várias divindades, eles falavam Elohim. Quando queria se referir a uma única divindade, eles usavam Elohá, vamos assim dizer. Compreende, senhores? Quer dizer, Deus, deuses e um Deus supremo. O que acontece? Os autores da Bíblia, quando eles foram escrever, pelo fato das pessoas daquela época conhecer esses termos aí, esses substantivos, para se referir-se a divindades, eles pegaram emprestado esses termos para referir-se à divindade dos hebreus e as divindades falsas ou pessoas de poderes de sua época, para que o estudante das Escrituras pudesse, então,
entender, entende? E essas outras questões aí de trindade, de unicismo, de unitarismo, isso aí é uma questão posterior que depois a gente pode estar falando aí. Temos vídeos aí falando sobre este assunto e podemos fazer também outros vídeos falando sobre essa questão, mas hoje o professor está aqui para falar conosco a respeito da hermenêutica, né, da cultura judaica, e do idioma hebraico. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, o professor, em cima dessa questão, já que nós estamos falando aqui de interpretação, eu não listei essa pergunta para você, mas eu quero fazer para você. Qual a diferença e a importância, né, da hermenêutica cristã e da hermenêutica judaica? Qual a importância da pessoa conhecer tanto a hermenêutica cristã, da teologia cristã, e a hermenêutica judaica, as suas diferenças e a importância de conhecer ambas? Então, Kleber, professor, o que acontece? Eu sou um dos maiores defensores de uma hermenêutica só. Atualmente, dentro do nosso meio, né, o meio pentecostal, está surgindo aí uma nova modalidade de hermenêutica, chamada hermenêutica pentecostal. Eu já falo de antemão que eu não sou a favor, né? Porque daqui um dia tem a hermenêutica dos testemunhos de Jeová, a hermenêutica de fulano, a hermenêutica de ciclano, a hermenêutica dos adventistas. Eu acho que isso se torna muito pessoal, muito seu. E como é que você vai errar naquilo que é seu? Quando você pega uma hermenêutica uníssona, onde abrange tudo e todos os aspectos e todos os critérios, você tem que passar pelo crivo de todas elas para provar que você está correto, você está certo. Então, por isso que eu acredito numa hermenêutica só, com todos os critérios. E se você pertence à classe de A ou B, a sua hermenêutica deve passar por aquele processo. Não você puxar a sardinha para o seu processo e acaba jogando tudo por água abaixo. Lembrando que a hermenêutica judaica, ela não é uma hermenêutica diferente de qualquer tipo de hermenêutica. Ela é um processo, e isso eu acho lindo. Né? Por quê? Porque é um processo, são etapas. Você tem ali o método, que é a primeira etapa, chamada de Peshat, que é o método literal, é a forma que você vê os escritos de Rashi, embora eu acredito que tenha algo transcendental ali, ele foi escrito em Peshat, né, que é o método literal. Tem também o método chamado Remes. Remes seria aquilo que nós chamamos de simbólico, alegoria, parábola. Então já seria a segunda etapa da interpretação. A terceira etapa chama-se Drash. O que é Drash? Concordância. Né? É um texto similar que vai ajudar, conciliar, favorecer. Além disso, nós temos o último estado, chamado Sod. Sod é o nível máximo da revelação divina, onde você consegue alcançar a revelação do Eterno. Né? Então, você vai encontrar essas formas no texto, porque a palavra pardês significa pomar, né? E pomar lembra muito a questão de você ter que fazer o quê? Você ter que comer, se alimentar, ser favorecido do alimento. Então, a palavra do Eterno, é necessário você fazer isso. Então, a hermenêutica pentecostal, a hermenêutica judaica, ela é uma hermenêutica sadia, né? Na verdade, é uma etapa, né? É uma divisão, né? São escadas que você vai chegar até encontrar o nível máximo da revelação do Eterno, né? Não é uma hermenêutica diferente, né? Embora seja totalmente diferente em alguns aspectos, mas ela também é crucial, né?
você não consegue entender o texto sem a hermenêutica judaica, né? Você não consegue entender o texto dessa maneira. Você, para pegar o texto, prioritariamente, você tem que conhecer duas coisas: a língua que foi falado e a cultura na qual está sendo processada, a cronologia, o tempo ali. Então, isso é primordial para a hermenêutica, para a interpretação do texto bíblico. É isso aí, eu quero indicar para vocês um livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito legal. Tesouros do Conhecimento Oculto, de Giuseppe Schulam. Entendeu? Schulam. E ele fala aqui, os métodos, veja só, pode ler aí, ó. Os métodos do primeiro século para entendimento das Escrituras. Porque muitas pessoas, elas pensam que essa questão de hermenêutica, ela nasceu aí depois do surgimento do cristianismo, sendo que, quando você estuda um pouquinho da cultura judaica, né, você vai compreender que já nos dias de Jesus, ou antes de Jesus, já existiam métodos de interpretação que era usada pelos rabinos. Você sabia disso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui com Leonardo. Quando Jesus falou assim, olha, aquele que olha para uma mulher e cobiça no seu coração, já cometeu adultério com ela. Sabia disso? Que aí Jesus estava se utilizando de um método, de uma hermenêutica judaica, entendeu? Que era a junção de dois mandamentos, que era o ato sexual e a cobiça. Quando você vai lá para o Decálogo, por exemplo, lá está fala lá, não cometerás adultério. Adultério é o ato sexual com uma mulher. Mas embaixo você vê lá, não cobiçarás. Entendeu? Então Jesus, ele ajuntou esses dois mandamentos, não cometa adultério e não cobices, para mostrar o que de fato o Eterno estava querendo nos dizer aí. Isso aí é um método de interpretação judaica das Escrituras. Muitas pessoas, quando pegam lá Mateus capítulo 5, 6 e 7, eles pensam que Jesus e Yeshua estavam contrariando aquilo que dizia os mandamentos da Torá. Mas quando você conhece um pouquinho da cultura judaica e do conhecimento judaico, você vai compreender o que Yeshua estava fazendo ali, era combater a interpretação de alguns rabinos que antecedeu a ele, ou que viviam nos seus dias. Ele estava combatendo a interpretação. Como, por exemplo, quando ele diz assim, ó, que aquele que olha para uma mulher e cobiça no seu coração já adulterou com ela. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque nos seus dias tinha pessoas que estavam defendendo a ideia que adultério era apenas o ato físico. E Yeshua, Jesus, estava querendo dizer, não, se você cobiça, se você alimenta essa ideia, você já está adulterando com ela. Então é muito importante você entender isso, para que você não construa uma interpretação errada acerca de muitos assuntos da Bíblia. Eu recomendo a você conhecer a hermenêutica judaica. A hermenêutica cristã também é boa, só que a hermenêutica judaica, ela supera a hermenêutica cristã. Por quê? Porque ela te capacita, vamos assim dizer, a ter um estudo mais aprofundado do texto bíblico. Só que a hermenêutica cristã também ela é muito boa e tem alguma similaridade também com a hermenêutica judaica, como bem disse aí o nosso professor. Amados, se inscrevam no canal, deixe aí o seu like, faça aí sua pergunta. Temos algumas perguntas aí para você aí já escrito aí, irmão. E agora eu vou passar para você, enquanto eu preparo a pergunta do chat para você, gostaria só que o senhor pudesse responder agora com
mais rápido as perguntas que eu vou fazer para você, para que eu possa, então, compartilhar com o senhor as perguntas do chat. Tá certo? Uhum. Qual a importância e a origem dos Targums em aramaico? E qual a importância da Torá oral? E no que a Torá oral se difere da Torá escrita? São as duas perguntas que eu faço para o senhor, enquanto eu preparo aqui algumas perguntas do chat para o senhor. Quando a gente fala de... primeiro eu vou falar de Torá oral, né? A gente tem 3 tipos de Torá, né? Tem até mais, né? Tem a Torá Shebel-Peh, né? Que seria a Torá oral, né? Tem a Torá Shebihitav, que é a Torá escrita. E há alguns também que acreditam na Torá Hanistá, né? Que seria a Torá oculta. Não sei se você já ouviu falar, né? Geralmente quem não está envolvido no judaísmo não tem conhecimento desse outro tipo que eu falei, né? A Torá Hanistá, né? Que seria a Torá oculta, né? Aí nessa envolve o Sefer HaZohar, né? Que seria o livro O Esplendor, né? E também ela é chamada de Torá Hassot, né? Que seria a Torá secreta. A Torá oral, né? Ela nasce daquilo que os próprios judeus um passam para o outro, né? Um transmitem para o outro. Divulga. Como é que nasce a Torá, né? Desde os tempos de Moisés, onde o povo, né, era condicionado, era incentivado a passar tudo aquilo que eles conheceram para seus descendentes, né? Aí que nasce aquilo que nós denominamos como Torá, né? Torá oral, ou Torá Shebel-Peh, né? Daí que emerge o que nós chamamos de Pirkei Avot, que é a ética dos pais. Alguns têm até livro, né, de Pirkei Avot, né? Desse Pirkei Avot também emerge outros sentidos, né, que seria o próprio Talmud, né? O Talmud ele é um conteúdo, né, entre Mishnah e Guemará, né? A Mishnah ela contém 6 tratados de Sedarim, chamados 6 tratados, né? Chamado de Zeraim, que lida somente com sementes, né? São discussões sobre orações, leis dietéticas, kashrut, né? E também leis agrícolas. Moed, né, que seria sobre as festas de Israel, os feriados, tudo isso. Tem também Nashim, que é sobre mulheres, discussões sobre mulheres e vida familiar. Neziquim são danos, né? Se você fez alguma transação, como é que eu vou dizer, algum negócio e teve algum problema ali, você vai nesse tratado chamado Neziquim que você vai entender. Kodashim, que são coisas sagradas, discussões sobre sacrifício, oferta, dedicatórias, né? Coisas relacionadas ao templo. E Tororot, pureza, né? Discussões também direcionada à pureza, pureza de vasos, alimentos, habitação, e dentre outras coisas, né? Mas e aí? Para nós, é fundamental você entender isso e o valor disso. Por quê? Porque a Torá oral, ela se encontra no Novo Testamento, né? E aonde que ela se encontra no Novo Testamento? Eu, quando leio Judas, ele fala assim, também destes profetizou Enoque. Profetizou Enoque. Eis que vejo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque, o 7º depois de Adão. Eu não acredito num livro físico de Enoque. Eu acredito em quê? Eu acredito naquilo que nós chamamos de transmissão oral. Cogitava isso, né? Que Enoque profetizou e por isso há essa questão. Então, definindo aqui, a gente entra nos Targums, né? Porque é longo, o negócio é grande. Existem 3 Torá, né? Torá Shebihitav, que é a Torá escrita, nós já conhecemos,
Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem a Torá oral, que é a Torá Shebel-Peh, né? E tem a Torá Hanishtar, né? Que seria a Torá oculta, né? Nesse tempo, logo após o cativeiro babilônico, como Israel, os judeus, adotaram a língua aramaica, eles começaram a escrever alguns tratados em aramaico, né? Esses tratados em aramaico se chamavam interpretação, que em aramaico é Targum, né? Targum. Dessas interpretações, né, a maioria não são basicamente uma versão, são paráfrases, né? Geralmente são paráfrases. Aí nós temos alguns mais conhecidos. Tem o Targum de Onkelos, né? Que seria mais conservador, bem próximo do original, né? E também tem o Targum de Jerusalém, que tem um sentido mais interpretativo, né? Targum de Jerusalém é mais interpretativo. Além desse, nós temos Yonatan, né? O Targum de Yonatan, que já não trata só do Pentateuco. O Targum de Yonatan, ele trata mais da questão dos profetas, né? Então, eu vi até um amigo, né? Ele citou, eu estava falando sobre profetas e Isaías, ele falou assim, não, cita Onkelos. Eu falei, não, eles falam Onkelos, né? Cita Onkelos. Não, Onkelos não tem os profetas, né? É só o Pentateuco. Então, essa aí seria. Então, antes do texto formado, igual a Septuaginta, que a gente vai falar, se der tempo, né? Antes já cogitava escritos, parafrases, interpretações em aramaico. Então, o aramaico ele vem primeiro do que o grego. Então, o próprio livro de Matitiar, Mateus, ou Matai, no aramaico, ele foi escrito em aramaico. E há coisas ali, desdobramentos, né, que você só consegue fazer, professor Kleber, se você conhecer o aramaico. Se não conhecer, você entrou, desculpe o termo, entrou numa furada. Entendeu? Você entrou numa furada, porque você não vai conseguir. Entendeu? Agora, se você conhecer o aramaico, você vai conseguir ter a resposta de quase tudo que está ali permeando o texto do Novo Testamento.